Olá, gente. Vamos falar um pouco sobre impostos. É um tema muito polêmico no Brasil. Geralmente fala-se que no Brasil a gente paga muito imposto. Isso é verdade em parte, assim. O Brasil não é definitivamente o país em que paga-se mais imposto, mas a gente paga impostos relativamente altos, sobretudo, gente, no consumo e na produção, né? Que a gente chama de impostos indiretos. O problema dos impostos sobre o consumo, né, esses impostos indiretos, é que eles pesam mais para quem é pobre. Porque a pessoa que é pobre, ela não guarda dinheiro, né? Isso, ela gasta todo o dinheiro, todo o salário dela todo mês. E aí, se os bens de consumo, né, a comida, os bens de limpeza, tudo que você tem que consumir para viver, tem muito imposto, proporcionalmente o pobre paga uma parte maior da renda dele de impostos, né, do que o rico. E aí que a gente entra na outra dimensão dos impostos, que são os impostos diretos, né? Então, os impostos sobre consumo são os impostos indiretos. Quando a gente sobe muito os impostos sobre o consumo, eles penalizam mais os pobres, porque uma parte maior do salário dos pobres vai ser gasto no consumo. E os impostos diretos são os impostos sobre a renda. No Brasil, os impostos sobre a renda eles podiam ser mais, eles podiam incidir mais sobre quem tem mais dinheiro, né? Para vocês terem ideia, desde 96 a gente no Brasil as empresas não pagam lucros, impostos sobre lucros e dividendos, né? É mais ou menos assim, a empresa em si ela paga, né? Mas depois quando ela distribui para os seus acionistas o lucro, eles não pagam imposto sobre esse lucro. Isso é uma coisa única no mundo, né? Em maior parte dos países é o contrário, a empresa paga, o CNPJ paga pouco imposto, né? Porque você quer incentivar a empresa a investir mais e quem paga mais imposto são os acionistas. No Brasil é o contrário, né? Então, os impostos sobre a renda no Brasil eles precisam ser mais progressivos nesse sentido que eu estou falando. Isso poderia incluir, inclusive, a transmissão de herança, né? Nos Estados Unidos em alguns estados chega a 30, 40% o imposto sobre transmissão de herança, e no Brasil no máximo chega a 8%, né? Então, qual que é a ideia, gente, desse imposto sobre herança? É justamente pegar o dinheiro das famílias mais ricas, né, e quando ele vai ser transmitido para a próxima geração, o Estado pega uma parte desse dinheiro para redistribuir na sociedade, né? Parece socialismo, mas isso é feito muito mais fortemente nos Estados Unidos do que no Brasil, por exemplo, né? Então, assim, de maneira bastante resumida, os impostos eles podem ser diretos ou indiretos. Os impostos diretos são os impostos sobre a renda, então a gente deveria taxar mais a renda, porque aí os ricos pagam mais, não é o que acontece no Brasil. O que acontece é que a gente taxa mais os impostos indiretos, os impostos sobre o consumo, né? E a gente acaba taxando mais os pobres. Pegando só os impostos sobre a renda, eles podem ser progressivos ou regressivos, né? Progressivos significa que eles taxam cada vez mais a pessoa quanto mais ela ganha. Se a gente pegar a tabela de imposto de renda no Brasil, quem ganha muito mesmo paga relativamente pouco quando comparado com quem está ali no meio da pirâmide. Então, os impostos sobre a renda no Brasil eles tinham que ser mais progressivos, porque eles iam taxar mais quem tem mais renda. Isso tudo, gente, sob o pano de fundo daquela ideia de que a riqueza, ela, sim, ela é produzida individualmente, a gente respeita a propriedade privada, mas a gente vive numa sociedade, né? E se a gente quer continuar chamando nós próprios de civilizados, a gente tem que botar a riqueza produzida na sociedade a serviço da coletividade. Agora é lógico, gente, a gente não pode deixar de incentivar as pessoas a ganharem dinheiro, a trabalharem, né? Então, uma economia, né, que tomasse todo o dinheiro dos ricos também não seria interessante, né? Mas no Brasil é o contrário. O problema todo do Brasil não é só porque a gente tem impostos altos. Muitos países desenvolvidos têm impostos altos, todo mundo sabe, né? Noruega, Suécia, etc. O problema é que esses impostos eles incidem mais sobre o consumo, ou seja, mais sobre os impostos indiretos. E quando a gente pega os impostos diretos, eles são regressivos, eles não são progressivos o suficiente. Então, bem, essa é uma discussão muito polêmica, né? Está na base das teorias, né, sobre o capitalismo, né, o quanto que o Estado deve ou não intervir na economia, etc., o quanto que a gente deve ou não taxar os ricos. Mas, de uma maneira geral, a gente podia, se a gente não quer ser radical, né, a esquerda, a gente podia pelo menos olhar para o que é feito nos Estados Unidos,
por exemplo, né, em relação ao imposto sobre herança, né, que paga-se lá muito mais imposto do que aqui, né? E aí, olhando para os Estados Unidos, ninguém pode ser acusado de comunismo, é isso? Então, beleza, gente, essa é mais ou menos a situação dos impostos no Brasil. Pô, a gente pode ficar 6 meses falando disso, né? Mas eu acho que os parâmetros principais são esses aí, tá bom? Imposto direto ou imposto indireto, imposto progressivo ou imposto regressivo. E os impactos disso na distribuição de renda e na criação de uma sociedade verdadeiramente meritocrática, né, gente? Porque se o dinheiro fica só em algumas famílias, sempre, a gente não pode chamar isso de capitalismo, né? Capitalismo é um sistema em que qualquer um pode chegar lá, né? Agora, se eu sou filho da faxineira e você é filho de um grande empresário, como é que a gente pode ter garantia de que nós vamos competir em igualdade para que nós dois possamos prosperar no mesmo nível? Porque isso legitima o capitalismo, né? Que todo mundo possa prosperar. E passa pelos impostos e pela distribuição de renda. Então, na verdade, essas medidas de distribuição de renda, gente, elas não são anticapitalistas. Na verdade, elas garantem o mérito. Elas garantem que, independente de você ser filho de uma família pobre ou de uma família rica, você vai poder competir em pé de igualdade, vai poder prosperar. Porque senão os ricos ficam sendo filhos de rico, né, para sempre, os pobres vão ser pobres, filhos de pobre para sempre. Não, a sociedade capitalista e democrática, ela depende que a gente tenha ascensão social, né, de todos os segmentos, tá bom?